Bem-vinda, bem-vindo a mais um encontro do Ser Mais Conversas Biográficas. O objetivo desses nossos encontros é trazer um pouco do que a metodologia biográfica tem como base, como referências para o trabalho biográfico e para essa visão ampliada do aprendizado que cada um pode ter a partir da sua história de vida. No encontro de hoje, a gente vai iniciar um assunto muito interessante, que é a manifestação da nossa personalidade ao longo da biografia, falando do primeiro aspecto dessa manifestação, que são os temperamentos, ou o temperamento que cada um de nós tem. Por isso o título, Os Temperos da Alma, para o nosso encontro de hoje. Essa será a primeira parte de uma série de 3, que vão falar sobre esse assunto maior, sobre essa manifestação que a personalidade de cada um de nós tem ao longo da nossa biografia, ao longo da nossa história de vida. Então, a gente começa falando um pouco sobre o que significa, qual é o significado dessa expressão personalidade humana. O que significa a personalidade humana no âmbito desse trabalho, desse conhecimento, desse entendimento? A gente entende por personalidade a forma com que cada um lida com as características do mundo que está à sua volta, com aquilo que é do mundo exterior, e também a forma como cada um lida com as suas próprias questões, com o seu mundo interior. Cada um de nós tem uma personalidade tão única quanto a própria individualidade, porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira de lidar com esses dois grandes âmbitos da nossa vida, o mundo exterior e o mundo interior. Pelo mundo exterior, a gente está tratando tudo aquilo que é do macrocosmos, né? no que é o físico, o que eu consigo perceber com os sentidos físicos, e também aquilo que está por trás do que é do físico, aquilo que é suprassensível ou que eu não consigo perceber com os meus sentidos físicos. Tudo isso é o macrocosmos na visão da antroposofia, tudo isso é um mundo exterior a cada um de nós. E dentro de nós temos um outro universo, temos um microcosmos, o nosso mundo interior, que espelha esse mundo exterior, mas é o que me define enquanto ser, e é nesse âmbito que eu tenho a minha individualidade absolutamente atuante. Então, a personalidade vai falar da forma como cada um de nós lida com esses dois âmbitos e vai falar também do fluxo que cada um tem na troca entre esses dois mundos, entre esses dois âmbitos. Então, não é só a forma de lidar com o mundo exterior, nem a forma de lidar com o mundo interior que caracteriza a minha personalidade. É também o fluxo, a troca, porque quando eu vou para o macrocosmos, quando eu vou para o mundo exterior e reajo ou ajo, tomo uma atitude com a minha personalidade, eu trago também um pouco disso para dentro de mim e lido com isso dentro do meu mundo interior, com as minhas características. Aprendo com isso. E daí eu tenho uma nova oportunidade, ou um novo ciclo, ou uma nova fase desse ciclo, desse fluxo para voltar para o mundo. Então, a personalidade fala dessas duas grandes maneiras, dessas duas grandes dimensões no lidar com o mundo, interno e externo. A característica individual e o fluxo de troca entre o que é do mundo espiritual e o que é da minha individualidade, do meu eu. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre a personalidade humana hoje, e essa personalidade, ela vai se manifestando ao longo da nossa vida, principalmente até os 28 anos. Essa manifestação, ela vem junto com uma construção. A personalidade tem características absolutamente individuais, como a gente vai ver, que se manifestam, que definem o ser, como nós somos, como cada um de nós somos, mas também, no encontro com o mundo, essas características são adaptadas, são moldadas a partir do meu próprio livre-arbítrio. Então, ela é, ao mesmo tempo, uma manifestação e uma consolidação ou uma moldagem para a vida que cada um de nós vive. Bom, para olharmos esse aspecto da nossa vida, da nossa biografia, que é a personalidade que vai se manifestando, a gente volta a um conteúdo que foi apresentado
numa conversa anterior, está aqui a imagem no canto, né, para vocês poderem olhar e voltar ao vídeo, que tem detalhes sobre essa descrição das fases de desenvolvimento do ser humano. A gente estou usando esse material como referência porque é para uma parte específica desse desenvolvimento, é numa parte específica que a personalidade vai ser olhada com mais ênfase, né? E lembrando rapidamente, né, esse diagrama descreve de que forma os três elementos, os três constituintes principais de cada um de nós, do ser humano, na visão da antroposofia, que são o corpo, a alma e o espírito, de que forma esses três elementos se desenvolvem ao longo da biografia, ao longo da vida de cada um de nós. Então, sem entrar nos detalhes, né, basicamente, esses três constituintes vão evoluindo juntos ao longo da vida, com diferentes características ou diferentes formatos em cada um dos ciclos, em cada uma das fases desse desenvolvimento. Bom, aí eu sugiro, eu recomendo que vocês olhem no vídeo anterior mais detalhes sobre esse entendimento. E aqui nos interessa particularmente o período em que essa personalidade, em que a personalidade de cada um de nós se manifesta e se consolida, né? Que é o período que vai até os 28 anos. Daí para frente, a partir dos 28 anos, é como se a nossa individualidade já tivesse com esse componente, que é a personalidade, estabelecido e suficientemente construído e consolidado para daí para frente ele assumir a vida com esse referencial, sob esse ponto de vista. Claro que a gente evolui e aprende a vida inteira, e a nossa personalidade vai se moldando e vai se transformando ao longo desse processo. Mas é como se tivesse uma etapa inicial, que vai até mais ou menos os 28 anos, em que ela se manifesta e se consolida naquilo que ela tem de características principais. E é isso que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, porque é muito importante para o estudo e para o aprendizado que o trabalho biográfico permite, a partir da sua história de vida, é muito importante entender de que forma cada um de nós tem a sua personalidade manifestada e consolidada nesses 4 primeiros setênios, nesse período que vai até os 28 anos. Então, se a gente olhar em destaque esse período aí dos 4 primeiros setênios, né, dos 0 aos 28 anos, e se a gente observar a nossa individualidade, o nosso eu, trabalhando nessa fase de muito aprendizado, de muita construção para aquilo que vai ser a base para o resto da vida, para o restante da vida, a gente pode ver que essa individualidade trabalha também em fases, né? A primeira fase, que é a fase do primeiro setênio, de 0 a 7 anos, o foco principal dessa individualidade é o corpo físico, é o amadurecimento daquilo que é físico no nosso corpo, é concluir ou dar sequência ao processo que foi iniciado lá na gestação e que, no momento do nascimento, ainda precisa de uma dedicação bastante especial da individualidade para que esse amadurecimento do corpo físico aconteça. E é muito bom, é muito fácil observar isso, né? Se a gente olhar esse primeiro setênio de qualquer criança, como muda fisicamente, como, de fato, a dedicação do eu, da individualidade, está no amadurecimento do que é do físico. Aqui também é o período em que nós nos apropriamos de características que são fundamentais para o resto da vida, características quase que anímicas, né, que estão na nossa alma, que é a gente aprender a ficar de pé, ficar ereto, a andar, a falar e a pensar de forma independente. Esses processos que acompanham o amadurecimento físico, eles acontecem mais ou menos até os 3 ou 4 anos, né? Então estão ocupando aí a metade desse primeiro setênio, e são fundamentais, e falam dessa encarnação dessa individualidade espiritual se apropriando do corpo, e dessa ampliação de consciência que vem junto com esse processo de se apropriar do corpo. Essa consciência se manifesta de uma maneira mais clara, né, mais ou menos por volta desse período, 3, 4 anos, quando a gente fala eu pela primeira vez.
É a primeira grande manifestação da consciência que está assumindo o corpo e a vida a partir do nascimento. Então, a dedicação da individualidade aqui no corpo físico, né? No setênio seguinte, de 7 a 14 anos, e o marco aqui de transição é a troca dos dentes de leite, né? É um marco físico importante, mas fala dessa mudança de foco. O foco aqui, né, a dedicação da individualidade, do eu, é no amadurecimento dos processos de vida, nos processos vitais, nos processos que dão vida ao corpo, à matéria do corpo. E não é à toa que, ao final desse período, né, desse segundo setênio, esses processos já se tornaram maduros o suficiente para que a gente gere vida. É quando a gente atinge a puberdade e inicia a possibilidade de reproduzir sexualmente. Então, essa é a conclusão, né, dessa segunda etapa, em que o foco da individualidade está nos processos vitais. Na sequência, a gente tem a terceira etapa, em que o nosso eu, a nossa individualidade, vai estar trabalhando principalmente no que é do corpo das emoções, ou do nosso corpo anímico. É uma fase em que a gente funciona muito na polaridade simpatia e antipatia como mecanismos, né, inconscientes de aprendizado de como lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É um primeiro estágio. Na verdade, esse aprendizado talvez siga ao longo de toda a vida. Mas ele nasce aqui, onde a nossa individualidade prepara esse corpo das emoções para o aprendizado que vem em seguida. E aí, mais ou menos, uns 21 anos, quando a gente inicia a fase adulta, a própria individualidade passa a ser o foco. Quando a gente se coloca no mundo como adulto, se insere nesse mundo adulto, né? Continua um aprendizado na forma como lidar com os seus sentimentos, mas agora com um outro nível de consciência. E a conclusão desse processo de preparação para a vida e de habilitação para tomar a vida nas próprias mãos, ela vai acontecer mais ou menos com 28 anos, no final do quarto setênio, quando essas quatro instâncias estiverem suficientemente desenvolvidas e amadurecidas para tomar a vida, para assumir a vida e dar continuidade ao processo de autodesenvolvimento, né? E também de conquistar o seu espaço no mundo, né? De ocupar o contexto de vida que cabe a cada um na busca do que é a sua missão, a sua razão de ser. Então, essa personalidade que vai começar a se manifestar e a se forjar nesse período da vida, ela recebe muitas influências, muitas características do que nós chamamos corrente kármica, que falam da minha individualidade enquanto ser que vem para essa vida com uma proposta, com um projeto. Essa corrente se encontra com a corrente hereditária. Uma parte do que é da minha personalidade, da minha forma de reagir ou de lidar com o mundo exterior e com o mundo interior, vem da herança genética que eu recebi dos meus pais, né? A maneira como eu sinto, percebo o mundo e lido com isso dentro de mim tem influência do que é herdado geneticamente dos meus pais por a linha hereditária ao qual eu pertenço. Então, são duas correntes que se encontram e que vão influenciar a minha personalidade. E essas duas correntes, nesse processo de manifestação e de construção da personalidade, elas vão encontrar o contexto de vida, o momento em que eu nasci na história da humanidade, a língua, o país, a família, todos esses aspectos, né, e além dos enfrentamentos absolutamente individuais, né, da minha vida, da vida de cada um, definem um contexto de vida que influencia também na personalidade que está se manifestando e, ao mesmo tempo, se consolidando. As minhas decisões, a partir do meu livre-arbítrio, de quais estratégias que eu tomei ou que eu usei para ser aceito e para sobreviver nos âmbitos sociais em que eu convivi, tem influência absolutamente decisiva, junto com as outras duas correntes, na personalidade que eu estabeleci nessa fase da minha vida.
Então, é do encontro dessas três correntes e do exercício dessa individualidade cada vez mais consciente nesse período de 4 setênios que surge, que se manifesta e que se estabelece a personalidade de cada um de nós. Como eu falei, né, no primeiro setênio, a individualidade está muito dedicada ao desenvolvimento do corpo. Então, não tem muito espaço para essas características da personalidade se manifestarem de forma tão clara. Sim, alguma coisa aparece, né? A criança, principalmente a partir desse momento em que ela já se reconhece como indivíduo, lá pelos 3, 4 anos, em que ela já deu conta de conquistar o que é do andar, do falar e do pensar, principalmente a partir daí, ela já dá sinais de características da sua personalidade. Mas fundamentalmente a partir do segundo setênio, depois da troca dos dentes de leite, que a personalidade vai se manifestar e se estabelecer, se consolidar. E ela se manifesta e estabelece em camadas, em etapas, cada uma das etapas para cada um desses setênios. Então, a primeira camada que aparece, que é a camada do segundo setênio, a gente chama de temperamento. Cada um de nós tem o seu temperamento, o temperamento é tão individual quanto a própria personalidade e a própria individualidade, mas o temperamento, ele é uma combinação de 4 tipos básicos que tem nos 4 elementos da natureza a imagem arquetípica que os caracteriza. E esse temperamento, que é a primeira camada de manifestação da personalidade, ela vai falar muito da maneira como cada um reage ao mundo. E, por ser a primeira camada, ela é a mais básica, ela é a mais profunda e justamente aquela que que é mais difícil de ser modificada, de ser trabalhada. Não que ela não possa ser, mas ela está mais profunda, ela é mais inconsciente. E por isso ela aparece principalmente nessa forma de reagir, de responder ao mundo. A essa camada se superpõe a camada seguinte, que a gente chama de qualidades anímicas. Se na camada anterior eu tenho um tempero para minha alma, aqui eu vou ter cores para minha alma, um colorido que vai surgir, que vai se combinar e que tem os 7 planetas como imagem arquetípica, cada um com a sua cor. Então, a minha alma, que já tinha um temperamento estabelecido, vai ganhar cores, um novo colorido, que se superpõe aos temperos e que se combina com eles. Então, a minha característica, a minha maneira de reagir ao mundo, ela vai se combinando e se moldando a partir da manifestação dessas características em cada um desses etapas. E aqui, as qualidades anímicas vão surgir para dar o tom da maneira como eu me relaciono com o mundo. Então, aqui já tem um processo de troca, não é uma reação pura e simplesmente inconsciente. Eu já tenho um pouco mais de autonomia e já decido um pouco mais na maneira como eu quero me relacionar com o mundo. Essa é a segunda camada. A terceira camada, que vai acontecer no 4º setênio, fala das forças da alma. E as forças, ou essas forças que eu disponho, que eu me utilizo delas, elas têm, nas 12 constelações do zodíaco, a imagem arquetípica. Cada uma dessas forças traz características que se combinam com as camadas anteriores, e o foco principal aqui, dessa última etapa de manifestação e de consolidação da personalidade, é justamente a individualização na forma de lidar com o mundo. É aqui que o indivíduo começa a se estabelecer no mundo da sua maneira única, a ocupar o seu espaço no mundo. Então, são 3 etapas. O tempo todo, as 3 correntes que eu falei antes estão atuando, e o enfrentamento da situação de vida é muito importante como grande palco dessa primeira etapa de aprendizado e de apropriação dessas características que cada um de nós traz absolutamente únicas e individuais, mas que são colocadas na relação com o mundo, definindo a personalidade de cada um de nós. Na conversa de hoje, a gente vai olhar com mais detalhes a primeira etapa, a etapa do temperamento. Nas conversas seguintes, a gente vai falar sobre as outras 2 etapas.
Então, falando sobre os temperamentos e olhando, né, a imagem arquetípica que descreve os 4 temperamentos típicos, nós temos a imagem dos 4 elementos da natureza. Então, se a gente for olhar o fogo, o que o fogo tem de características? Muita energia, né, muita transformação, difícil de controlar, né, e muito determinado. O fogo segue o seu caminho. Então, se a gente for olhar a Terra, já é uma coisa bem mais fria, tem peso, tem densidade, e traz a imagem da profundidade. Talvez essa seja a característica da Terra que mais nos interessa aqui na imagem dos temperamentos típicos, é essa profundidade, esse peso. O elemento seguinte, que é a água, já fala da maleabilidade, da adaptabilidade, mas também do conservadorismo, né? Se você pega a água e coloca ela num recipiente, ela rapidamente ocupa o espaço, se adapta bem, mas fica ali. Se nada mudar, ela conserva aquela forma indefinidamente. E o último dos elementos, que é o ar, é o mais fluido, é o mais leve, é o mais expansivo de todos, mas também é o mais excitável. Qualquer coisa, qualquer movimento que se faça, o ar se desloca com muita facilidade. E ele ocupa o espaço todo, rapidamente, ele é muito expansivo. Então, guardem essas 4 características, né, esses 4 elementos com as suas características, porque eles representam bem cada um dos 4 temperamentos típicos. Então, associado ao fogo, com essas características que a gente trouxe, eu tenho o temperamento colérico. Associado à terra, a gente tem o temperamento melancólico, associado à água, o temperamento fleumático, e associado ao ar, o temperamento sanguíneo. Cada um tem um temperamento absolutamente único, próprio, seu, que combina de diferentes formas os 4 tipos arquetípicos. Mas, normalmente, um dos 4 predomina, e o que é o polar a ele é o que você tem menos. Então, por exemplo, alguém que tem uma predominância do colérico, em geral, tem pouco do fleumático. Quem tem uma predominância do sanguíneo, em geral, tem pouco do melancólico, e assim sucessivamente. Mas todos nós temos pelo menos um pouco de cada um dos 4, definindo aquele que é o temperamento único de cada um. E é um desafio para toda a vida equilibrar essas características no que seria o centro, né? O equilíbrio das características dos 4 temperamentos, porque falam da forma como a gente reage ao mundo. Então, se a gente for analisar esses 4 temperamentos com relação à forma como a personalidade reage ao mundo, a gente pode ver que os 2 de cima, o sanguíneo e o colérico, eles são muito voltados para fora, eles são muito excitáveis por aquilo que vem do exterior. Já ao contrário, o melancólico e o fleumático são pouco excitáveis pelo que vem do exterior, eles são mais ligados ao que é do interior. Os 2 de cima são mais extrovertidos e os 2 de baixo são mais introvertidos. No eixo horizontal, a gente poderia colocar a característica da persistência. O colérico e o melancólico são muito persistentes. Uma vez escolhido, definido, decidido aquilo que eles acreditam, eles vão atrás, eles insistem, são persistentes. Já o sanguíneo e o fleumático, não. Eles tendem a ser pouco persistentes, mudarem de ideia com mais facilidade. O fleumático, porque é do conservadorismo, né? Então ele tende a mudar de ideia se há alguma resistência, né, naquilo que tem a ver com manter a situação do jeito que está, então ele não persiste por conta disso. E o sanguíneo, porque é mais instável, ele muda de ideia com mais facilidade, né? E por isso a persistência é menor. Se num diagrama como esse, no qual eu escolhi essas 2 características, a gente poderia usar outras tantas aqui para compor e olhar e entender um pouco melhor as diferenças entre os temperamentos. Se num diagrama desse a gente for pensar, por exemplo, em atividades profissionais, aqui no quadrante do colérico, a gente pode enxergar predominantemente aqueles que são produtores, aqueles que são construtores, que têm iniciativa de fazer no mundo. Ou seja, eles são excitáveis, eles estão focados no mundo e são persistentes.
No quadrante do melancólico, a gente já tem as profissões que demandam mais essa conexão com o mundo interior. Então, são os inventores, os filósofos, aqueles que usam mais o pensamento reflexivo e o aprofundamento como principal meio de trabalho. Aqui, no quadrante dos fleumáticos, a gente pode enxergar ou predominar os diplomatas, os administradores, por essa característica, né, de serem voltados para a persistência, para o conservadorismo, né, para a norma, para o ritmo. Por isso, aqui estão os diplomatas e os administradores. E do lado do sanguíneo, a gente vai encontrar principalmente os atores e os vendedores por essa facilidade, por esse fluxo, né, no que é do mundo, no que é do contato com o mundo. São apenas possibilidades típicas. Aqui não tem nenhuma regra muito bem definida ou rígida. A gente tem atores, por exemplo, nos 4 temperamentos. Não é exclusivo dos sanguíneos a profissão de atores. Mas, arquetipicamente, dadas as características que os sanguíneos têm, arquetipicamente os atores estão mais próximos daquelas características que são do sanguíneo, da mesma forma que as outras profissões que estão aqui apresentadas. Se a gente for pensar agora nas características que cada um dos 4 temperamentos típicos tem, por exemplo, começando pelo colérico, os coléricos eles são muito energéticos, eles têm muita energia, eles colocam as coisas no mundo com muita vivacidade, com muita energia mesmo, né? São normalmente independentes, eles são os líderes, eles são os que puxam, eles que vão na frente, isso os torna normalmente independentes. São muito práticos, porque eles têm a necessidade, né, de fazer e de realizar, e assumem o papel de liderança naturalmente nesse processo. Já o melancólico, ele se torna bastante habilidoso porque ele é muito profundo, né? Ele é muito sensível a partir do momento que ele traz para si muito do que é das dores do mundo, das dores de si próprio. E, muitas vezes, ele não é compreendido nessa melancolia, e isso o torna sensível para o mundo, para as coisas do mundo. Ele é muito leal, né? Ele tem a lealdade como uma característica muito própria, e é muito dedicado. A partir dessa lealdade, ele se dedica muito àqueles e àquilo que ele acredita. O nosso amigo fleumático tem como base a tranquilidade, né? O conservadorismo. Ele é conservador, como eu falei, é muito prático também, mas ao contrário do colérico, que é o prático que realiza, ele é o prático porque ele não gosta muito de mudanças, ele gosta de conservar e de manter as coisas no próprio ritmo. Então, a praticidade dele está nesse sentido, né, de não ter perturbações ou mudanças significativas na forma dele viver. E ele é muito bem-humorado, é um cara tranquilo, um cara que está bem com ele mesmo, que vive muito bem no mundo interior dele, isso o torna bem-humorado na relação, na troca com os outros. O sanguíneo é praticamente um grande comunicador, ele é muito comunicativo, ele transita bem nos contextos sociais onde ele atua, ele é muito agradável nessas relações, é, em geral, muito compreensivo, porque ele está sempre muito disponível e interessado, né, naquilo que vem de novo, e é destacado por conta dessa combinação de comunicação e ser agradável, ele se destaca nos meios onde ele frequenta. Bom, como sempre, tudo tem um lado luz, a gente viu aqui as características de cada um dos temperamentos naquilo que é do lado luz, mas também tem o seu lado sombra. Então, vamos ver aqui o lado sombra de cada um dos 4, né? O colérico tende a ser irascível, por conta dessa energia, desse excesso de energia. A ira aparece com muita facilidade quando ele é contrariado. Ele pode se tornar muito impaciente, porque ele não compreende, não aguenta esperar o ritmo dos outros, né? Ele acha que o ritmo dele é absolutamente o único que deve ser seguido, isso o torna, ou pode tornar, impaciente. Intolerante, a partir do momento que ele não consegue se abrir para as diferenças, e imagina, né, um colérico lidando com um fleumático, né, quanto que a intolerância do colérico não é atiçada e provocada. E até insensível, porque ele passa por cima, ele é trator, é que nem o fogo, ele é muito difícil de segurar um colérico quando ele define ou decide fazer alguma coisa.
Se a gente for olhar agora o nosso amigo melancólico, ele pode se tornar confuso, porque como ele aprofunda muito, vai muito para dentro de si, ele pode se perder nesse caminho, nas próprias reflexões. Ele pode se tornar pessimista a partir do ponto de vista de que ele olha sempre pela perspectiva da dor, do que não tá dando certo, né? Egoísta porque ele tende a defender muito o ponto de vista dele, já que ele se enxerga, se considera profundo naquilo que ele acredita. E vingativo, se ele achar que o outro não está considerando ele da forma como deveria. O fleumático pode se tornar indeciso dentro desse processo de não querer mudar, demorar a tomar decisões na tentativa de manter as coisas do jeito que estão. Ele pode aparentar ou mesmo se mostrar desmotivado, porque ele não quer, está bom do jeito que está, não precisa mexer. Isso aparece como uma desmotivação no extremo, sempre, né? Introvertido, pode mergulhar demais para dentro de si e perder o contato com o que está à sua volta, e temeroso, a partir do momento que qualquer novidade possa trazer a sensação de instabilidade para ele, né? Bom, no caso do sanguíneo, né, o lado sombra normalmente se apresenta como alguém muito volúvel, troca de opinião e de gostos com muita frequência, alguém impulsivo, cai de cabeça, mergulha de cabeça, entra nas coisas com muita facilidade, mas também sai das coisas com muita facilidade, é exagerado, né? Aquela pessoa que manifesta os sentimentos, tanto para um lado quanto para o outro, de forma muito entusiasmado, né? E aí acaba aparecendo como um exagero, e indisciplinado, porque a partir do momento que ele não se prende a nenhuma, ou não se prende por muito tempo a nenhum tema, a nenhum foco, principalmente na fase da criança, pode parecer uma indisciplina, porque não é persistente, não segue e não se dedica. Então, traz aí a característica do indisciplinado. Então, aqui tem um resumo, a gente tem outras características que a gente poderia trazer para caracterizar cada um dos 4 tipos básicos, mas é sempre importante lembrar que cada um de nós tem o seu temperamento a partir da combinação dos 4 tipos básicos, e que o temperamento, na sua forma mais pura, aparece no segundo setênio da nossa vida, no período que vai de 7 a 14 anos, mais ou menos. É ali que a gente tem o nosso temperamento manifestado no que ele é mais puro, mais essencial. Porque dali para frente, como a gente viu no início, outras características da personalidade vão surgindo e o processo de aprendizado no enfrentamento do contexto da vida vai acontecendo. Então, a gente vai assumindo outras características da personalidade. Mas se a gente quiser entender o nosso temperamento, e é muito importante entendê-lo, porque, como eu falei, ele da personalidade é aquela característica mais profunda e mais difícil de ser modificado. Então, é importante a gente pesquisar o nosso temperamento. Mas essa pesquisa exige que a gente olhe o segundo setênio da nossa vida para descobri-lo de forma mais pura. Bom, então, falando desse segundo setênio, como é que as crianças, né, se manifestam? Como nas crianças, nesse segundo setênio, os temperamentos ou o temperamento se manifestam. Então, uma criança que é predominantemente colérica, ela vai ser muito enérgica na forma como ela lida com o mundo. Ela vai ser independente, ela vai ter atitude, ela é aplicada naquilo que ela acredita, ela é muito prática, né? Ela quer resolver as coisas rápido, mas tem um pavio curtíssimo. Qualquer coisa ela já tira ela do sério, e normalmente o que vem é uma reação muito irada, muito colérica mesmo, né? O nome não é à toa. O nome colérico não é à toa, define muitas vezes essa reação do pavio curto, né? E a criança, predominantemente colérica, tem muito dessas características no seu segundo setênio. Uma criança melancólica, ela basicamente é uma criança muito séria, aquela criança que você olha e vê que ela é séria, ela está muito conectada com o seu mundo interior com peso, né, com profundidade. Então, ela vai para esse mundo interior com muita frequência, ela é muito estruturada, porque ela reflete
pensa bastante sobre as coisas, ela, em geral, é madura, precocemente madura, até é sensível, porque nem sempre ela se sente acolhida na forma como ela sente o mundo, e é precoce nessas características que são um pouco do adulto. É aquela criança que parece já um mini adulto na forma como ela leva a sério as coisas. A criança fleumática, ela é aquela criança calma, né? A própria foto aqui já fala, né, dessa característica do fleumático, né, bochechudo, e ele é assim porque ele gosta muito de se sentir bem, e o comer, a alimentação, a comida, é uma das características que dá esse bem-estar à criança. Então, o fleumático, a criança fleumática tem essa característica, né? Gosta da comida, gosta do ritmo, tem o seu próprio ritmo, que às vezes dá a impressão de que ela é lenta, na verdade não é exatamente lenta, é o ritmo próprio que ele preserva, que ele conserva, é muito da ordem, é muito da estética e é conservadora nos seus hábitos, na sua rotina. E a criança sanguínea, ela é basicamente uma criança muito alegre, né? Ela tem múltiplos interesses, ela é muito entusiasmada, mas ela também se torna muito dispersa, porque os interesses mudam com muita frequência. Tudo passa muito rápido, quer seja coisas boas ou coisas ruins. É aquela criança que, quando cai, chora, 1 minuto ou 2 depois já passou, já está brincando de novo em outro lugar. Passa rápido as coisas. E é muito afável. Então, no segundo setênio, né, para quem lida com crianças, olhar essas características é interessante para você perceber que aquilo é a manifestação da personalidade, é a personalidade daquela criança, daquele ser, que está iniciando o processo de surgimento, de consolidação. E para cada uma delas, os pais, os adultos, os educadores, têm que ter estratégias diferentes no relacionamento, no lidar. Não adianta você tentar enquadrar ou tentar forçar, né, uma criança que tem um temperamento arquetípico, que tem um dos 4 temperamentos de maneira muito predominante, não adianta você tentar tratar ela como se ela tivesse o outro. Não adianta, você tem que ter estratégias, porque isso tudo acontece ainda numa fase da vida que é muito inconsciente. Então, o adulto, o educador, os pais têm que ter estratégias diferentes para lidar com as crianças em cada um dos 4 tipos básicos, quando eles predominam. Tem crianças que não, que já nascem, que já vêm com uma combinação mais equilibrada entre os tipos básicos. Mas, muitas vezes, o tipo predominante aparece com muita força, com muita intensidade no segundo setênio. Então, está aqui como uma referência para essa relação, né, de educador, de formador dos adultos no convívio com as crianças. Bom, então agora falando do adulto, né, porque isso acontece lá no segundo setênio, mas como é uma camada muito básica, ela prevalece o resto da vida, combinada com todo o resto que vai acontecer em seguida. Então, um adulto que tem um temperamento predominantemente colérico, até os 21 anos, essa cólera vai se manifestar e vai definir muito a forma como ele reage ao mundo. Então, ele tem muita força, ele tem essa tendência ao irracível, à tirania, ele é que manda mesmo, se ele é contrariado, ele passa por cima. Essa é a característica típica de um adulto até os 21 anos, né? Um adulto jovem, com um temperamento predominantemente colérico. A partir daí, dos 21 aos 42 anos, à medida que a consciência vai aparecendo e a vida vai dando, né, os limites que vão exigir uma autorreflexão e um aprendizado, o colérico, se conseguir perceber esse caminho de autodesenvolvimento, ele começa a descobrir e perceber a necessidade de respeitar o outro na forma como o outro é. Então, aqui a gente já começa a falar do adulto que consegue perceber o que precisa mudar em si, na relação com o outro. E se esse caminho da sabedoria continua a partir dos 42 anos, ele tem um potencial muito grande de se tornar um excelente líder. Um líder capaz de perceber as necessidades do outro e de delegar, na medida do que é necessário para o grupo, as tarefas, as ações para quem tem características ou competência melhor para realizar aquilo. Então, as grandes lideranças, os grandes líderes que se desenvolvem e que adquirem sabedoria, em geral, têm um temperamento predominantemente colérico, porque eles têm a energia do fogo no fazer.
mas conseguiram aprender maneiras de equilibrar isso. Então, alguns exemplos, né? Entre personalidades aí da história da humanidade, alguns exemplos de líderes ou pessoas que foram ou são predominantemente coléricos, né? Então, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, né, durante muito tempo, o compositor Beethoven, né, o nosso Bernardinho, acho que a foto já fala, né, qual é o temperamento predominante do Bernardinho, mas é um líder fantástico, né? Acho que todo mundo consegue reconhecer isso, quer dizer, ele parece ter conseguido transformar essa energia em algo muito produtivo, né? E o Pablo Picasso, que foi o pintor espanhol, né? Teve uma vida muito longa, de muita produção. Quem conhece a biografia de Pablo Picasso sabe o quanto que ele era, né, colérico na sua forma de trabalhar e de atuar no mundo. Bom, falando agora, então, do melancólico, né, do adulto melancólico, daquele adulto que tem um temperamento predominantemente melancólico. Então, até os 21 anos, essa melancolia vai prevalecer, ele tende a ser muito pessimista, né? Ele sofre muito, ele leva para dentro de si as dores dele e do mundo de uma maneira profunda e espera que os outros tenham compaixão com ele, afinal de contas, ele está sofrendo por todo mundo, né? Não é sempre que acontece isso, né? Nem todo mundo acompanha essa maneira de ver o mundo. Se a sabedoria, o aprendizado, vem a partir dos 21 anos, né, nesse enfrentamento, nesse encontro do mundo, nesse período aí de se colocar no mundo, que é o período dos 21 aos 42, ele já começa a oscilar entre esse egoísmo e o altruísmo, entre pensar em si e pensar no outro. Essa profundidade característica dele vai começar a trazer esse aprendizado, né? Que não é só ele, é ele e o outro. Então, ele oscila entre esses dois polos. E se conseguir seguir a rota da sabedoria, a partir dos 42 anos, ele começa a se realizar sendo útil ao próximo. O melancólico, em geral, tem na sua razão de ser, na sua essência, esse fazer para o mundo, com muita profundidade, com muita dedicação, que é típico do melancólico. Então, aquele melancólico que consegue, né, seguir a rota da sabedoria a partir dos seus processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele vai encontrar a sua razão de ser no realizar, no ser útil para o mundo, no ser útil ao próximo. E aqui alguns exemplos, né, de adultos que foram predominantemente melancólicos, né? A Frida Kahlo, é uma biografia muito interessante de alguém que teve uma vida bem dura, bem difícil, mas que lidava com ela com essa profundidade. O Chopin, o Van Gogh, que também foi um pintor, né, que vivia muito num mundo interior muito complexo, e o Noel Rosa, o nosso compositor carioca, que também teve uma vida com traços de melancolia bem representativos, né? Sempre vale muito a pena a gente olhar a biografia dessas personalidades para perceber essas características, né? Tanto no início da vida, quando isso se manifesta pela primeira vez, e como isso foi sendo transformado ou evoluindo ao longo da biografia. É um trabalho muito interessante, o estudo da biografia das personalidades. Bom, indo agora para o nosso adulto fleumático, ou aquele adulto que tem o fleumático como temperamento predominante, né? Então, até os 21 anos, predomina essa fleuma, né? Então, é aquele cara que é equilibrado, que é calmo, que é tranquilo, no ritmo dele, na dele. Agora, não. Puxa, mas vai dar muito trabalho. Então, ele é aquele acomodado, né? Aquele conservador, mas o conservador do próprio ritmo. E aí, de novo, no período de 21 aos 42, quando ele começa a enfrentar o mundo e percebe a necessidade de aprender sobre si, ele começa a experimentar mais o novo, ele começa a se abrir mais para o novo, porque ele começa a ver valor nessa mudança, né? Nessa diminuição do que é o conservadorismo dele, típico, né? E aí, sim, a partir dos 42, se ele segue o caminho da sabedoria, ele vai se tornar uma pessoa muito paciente, conservador naquilo que é importante para ele e para o mundo, e muito fiel. São, talvez, os amigos mais fiéis são aqueles que têm a fleuma ou o fleumático como característica predominante.
E alguns exemplos, né? O nosso compositor Tom Jobim, o maestro Tom Jobim, o Handel, eu não conheço muito a biografia dele, mas ele é citado como um dos exemplos, né, da fleuma. Guimarães Rosa, com certeza, né, uma biografia muito interessante, e o Dorival Caymmi, né, pessoa que tem aquele ritmo, aquele jeitão dele, e ele conserva aquilo. Aquilo é o espaço de satisfação que ele conserva e preserva com muito gosto, com muito apreço. Bom, para fechar essa visão, né, o adulto sanguíneo, ou o adulto que tem predominantemente um temperamento sanguíneo. Até os 21 anos, essa sanguinidade prevalece e ele é muito sedutor, né? É aquele jovem adulto muito sedutor, né? Mas ele deixa para os outros aquilo que não interessa a ele, entendeu? Ele não é muito confiável nesse sentido. Ele é volúvel, ele não se indispõe, e quando a coisa aperta um pouco, ele deixa para lá e deixa sobrar para o outro, se aquilo for trazer algum tipo de consequência para ele. Então, ele às vezes é não muito confiável. A partir dos 21 anos, né, nessa fase de enfrentar e de construir, conquistar o mundo, e a necessidade que o aprendizado, a necessidade do aprendizado com a vida, traz para o sanguíneo essa perspectiva, né, dele começar a transformar essa flexibilidade em boas intenções, em levar para o mundo coisas boas, porque ele é muito criativo, ele é muito imaginativo. Então, ele começa a fazer planos, às vezes ele não consegue persistir, porque é uma característica do sanguíneo, a pouca persistência, ele ainda está aprendendo, mas ele começa a se organizar internamente para que essas coisas comecem a acontecer, né? E, seguindo a rota da sabedoria a partir dos 42 anos, ele vai ser um adulto muito versátil, com muitas aptidões, ele tem múltiplos interesses, ele vai começar a transformar isso em coisas práticas, né? E vai lidar muito bem com o que é inusitado, com o que é inesperado. Então, são aquelas pessoas que, numa equipe de trabalho, estão sempre abertas para o novo, mas de uma maneira muito positiva. E aqui alguns exemplos, né? O Jack Sparrow não é exatamente uma personalidade, é um personagem, mas é um sanguíneo típico, né? Quem definiu, quem criou o personagem Jack Sparrow tinha aí a intenção clara, deveria ter, né, na minha opinião, a intenção clara de desenhar um sanguíneo, né, que ele tem toda a sanguinidade que a gente possa imaginar. Mozart era muito sanguíneo, o Salvador Dalí, né, quem conhece a biografia dele percebe isso muito claramente, e a Gal Costa, a nossa querida Gal Costa, também tem muitas essas características presentes na vida adulta, né? Bom, então aqui tem um grande panorama para vocês entenderem, né, essa camada da nossa personalidade que surge muito cedo e que se preserva, mas pode ser transformada ao longo da vida, principalmente para aqueles que, na fase de adulto, né, nas fases mais maduras da vida, olham para si, aprendem sobre si próprio e decidem o que querem transformar e mudar na sua forma de lidar com o mundo. Bom, esse processo de aprendizado e de transformação, ou seja, esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é o que nós chamamos de trabalho biográfico. O trabalho biográfico, com base na antroposofia, ele é basicamente um processo, uma vivência de autoconhecimento consciente para o autodesenvolvimento. E eu dou um nome para esse caminho, para esse processo, que é o caminho do coração. Por quê? Porque a gente parte do coração o tempo todo nesse trabalho. A gente começa o trabalho olhando o momento presente da pessoa, essa individualidade, com a consciência de quem ele é hoje, ele faz, na primeira etapa do trabalho, um resgate da sua história de vida. Ele vai na sua memória buscar o que de essencial aconteceu nessa biografia para o autoconhecimento, para o aprendizado sobre si próprio. E aqui no segundo setênio, ou seja, no período de 7 a 14 anos, que a gente vai pesquisar com um pouco mais de cuidado o temperamento específico daquela pessoa que está fazendo o trabalho biográfico, que surge, que se manifesta nesse período. Bom, a segunda parte do trabalho é olhar para o futuro, né? É olhar, a partir desse aprendizado, desse autoconhecimento que foi conquistado na primeira etapa, é olhar para o futuro e construir uma imagem inspiradora para esse futuro no encontro de duas correntes.
na corrente do que o mundo está oferecendo como oportunidades e desafios e do que o meu coração, a minha alma, está me colocando como anseios. No encontro dessas duas correntes, nasce uma imagem inspiradora de futuro que volta para o momento presente para a decisão do que fazer para caminhar em direção a esse futuro. Esse é o autodesenvolvimento. E isso tudo acontece num fluxo que liga as três características principais da nossa alma, que é o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer, em fluxo. Cada uma dessas reflexões e dessas decisões que são tomadas nesse processo de ligar o passado, o presente e o futuro, que é a dinâmica do trabalho biográfico, tem que também seguir o fluxo do pensar, sentir e querer. Não adianta só lembrar, não adianta, eu preciso alinhar com o que eu estou sentindo e botar no mundo a partir dessa combinação. Então, esses dois fluxos definem o trabalho biográfico e são uma maneira, um caminho, né, que eu chamo de o caminho do coração, para você olhar para a sua história de vida, aprender com ela, e o aprendizado sobre o temperamento é um dos conteúdos que a gente vai abordar, e a partir daí tomar decisões do que você quer fazer para caminhar no sentido do seu autodesenvolvimento. Aqui tem 3 características que a gente desenvolve nesse trabalho também, que eu sempre gosto de citar, que é a capacidade de aceitar melhor a vida que a gente tem, tolerar mais as características que são próprias, que são nossas e únicas, e até se perdoar dentro desse processo. E se você consegue fazer isso para você mesmo, como resultado dessa jornada, você leva isso para o outro, né? Para a relação com os outros, para a troca com os outros no dia a dia. Bom, então, eu sou Carlos Vilhena, agora me apresentando, né? Sou coordenador da Humanecer, sou aconselhador biográfico, e aqui está o site da Humanecer. Quem quiser saber um pouco mais sobre as possibilidades desse trabalho, é só visitar lá o site, né? E você vai encontrar lá muitos detalhes, artigos, enfim, várias possibilidades relacionadas ao trabalho biográfico, nos diversos âmbitos em que eu atuo. E eu queria terminar hoje deixando aí uma reflexão do Rudolf Steiner, que é o filósofo e pensador, né, que trouxe a antroposofia para o mundo. Ele falou muito sobre temperamento, sobre essas características da nossa personalidade, e ele nos deixou essa reflexão. O ideal é que tivéssemos a vontade do colérico, a profundidade do melancólico, a leveza do sanguíneo e o ritmo do fleumático. Esse seria um ponto de equilíbrio entre essas 4 forças, essas 4 características arquetípicas que todos nós temos em algum grau, mas que poderíamos usar, usando esse conhecimento como referência, poderíamos buscar esse equilíbrio desejado ou sugerido pelo Steiner. Bom, então aqui os meus contatos. Quem quiser saber mais, é só fazer contato. Se gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like e divulguem, né? Mandem para os seus amigos. E não deixem de assistir os próximos, tá? Em que a gente vai continuar com esse conteúdo que fala da manifestação da nossa personalidade. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo.